Resolução comentada e gratuita das questões do Enem, ano 2016, parte 1. No final, se você achou que foi útil e gostou, comente e inscreva-se no fisicvestibular.com.br. Agradece. Primeira questão do Enem MEC, ano 2016. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme está se movimentando em linha reta com velocidade constante. Ela se aproxima de um observador O em repouso. Está aqui a ambulância aproximando com velocidade constante em linha reta desse observador O que está parado. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. São essas curvas. O observador possui um detetor que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detetada em função do tempo, FOT. Então, FOT vai ser um gráfico que está registrando a frequência que esse observador aqui percebe antes e depois que a ambulância passa por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência FO detetada pelo observador? Aqui estão os gráficos, preste atenção neles. Frequência nesse eixo vertical, tempo horizontal. Olha o jeitão do primeiro gráfico. Esse FA é a frequência emitida pela ambulância, tá? Olha o jeitão do gráfico na B. Na C, frequência, tempo, olha o jeitão. Na D, esse jeitão aqui. E na E, linha reta constante. Muito bem, resolução. Trata-se do efeito Doppler-Fizeau. Ele se refere à variação da frequência notada por um observador quando a distância entre o observador, ele, e uma fonte de onda está aumentando ou diminuindo, que é o caso do exercício. Na aproximação, a aproximação entre fonte e observador, o mesmo perceberá o som emitido pela fonte mais agudo. Mais agudo significa maior frequência, maior número de frentes de onda por unidade de tempo que o observador percebe, do que ele perceberia se a fonte observador estivesse parada. Então, se a fonte observador estivesse parada, ele recebia sempre a mesma quantidade de frente de onda. Mas não, quando está aproximando, ele vai receber o maior número de frente de ondas. Nesse caso, o comprimento de onda aparente percebido pelo observador será menor que o comprimento de onda emitido pela fonte. É o observador O1 nas figuras abaixo, tá vendo? O O1 recebe mais frente de onda aqui, tá? O A1 recebe mais frente de onda aqui. No caso do afastamento entre fonte e observador, o mesmo observador perceberá o som emitido pela fonte mais grave, menor frequência. Ele recebe menor número de frentes de onda por unidade de tempo do que perceberia se a fonte e o observador estivessem parados. Nesse caso, o comprimento de onda aparente percebido pelo observador será maior que o comprimento da onda emitido pela fonte, observador O2 das figuras acima. Tá vendo? Ó, menos frente de onda esse aqui está recebendo, esse O2 recebe menos frente de onda. Observe que o motorista da ambulância não percebe nenhuma alteração no som emitido pela sirene, pois eles se movem juntos. Muito bem, no caso do nosso exercício, quando a ambulância se aproxima do observador, esse ouve o som em uma frequência maior que aquela emitida pela ambulância, que é FA. Ou seja, FO maior que FA. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, tá se aproximando a esse trecho aqui, ó. Esse daqui, essa curva, tá? É a frequência do som percebido pelo observador, e essa daqui é emitido pela sirene. Então, o FO é maior que o FA. Aí, o que acontece? Quando a ambulância se afasta do observador, ouve o som em frequência menor que a emitida pela ambulância, FO menor que FA. Tá vendo? Agora ele está se afastando, ó, o FO aqui, ó, é menor que o FA. Frequência percebida pelo observador é menor que a frequência emitida pela ambulância. Então, observe que o gráfico da alternativa D de dado é o que melhor representa esse fenômeno. Segunda questão do Enem, ano 2016, versa sobre eletrodinâmica. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Esse é o circuito.
A bateria, aqui a bateria aqui embaixo, apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes e A, e B, e C, e D e E, respectivamente. Então, veja bem aqui, ó. E C é a corrente que passa por L1, e D é a que passa por L2, e D é a que passa por L3, e B é essa corrente nesse ramo, e A nesse, e E nesse. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são, e aqui estão as alternativas. Trata-se de uma associação de lâmpadas em paralelo. E aqui vai para você uma rápida recordação das características da associação paralelo, tirada do físicoevestibular.com.br. Então, trata-se de uma associação de resistores de lâmpadas associados em paralelo e cujas características estão a seguir. Então, aqui estão, características da associação paralela. Os resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto e todos chegam ao mesmo ponto. Tá vendo? Saem todos do mesmo ponto e aqui todos estão chegando ao mesmo ponto. A outra característica, a diferença de potencial, a tensão, a voltagem U de toda associação entre o A e o B é a mesma para todos os resistores. Todos eles estão sujeitos à mesma tensão, à mesma diferença de potencial U. E a corrente total I, que é essa corrente aqui chega, ela é a soma das parciais, I igual a I1 mais I2 mais I3. Isso aqui é importante na resolução do nosso exercício. E aqui eu botei para vocês algumas fórmulas válidas para associação paralela. R igual a U sobre I para cada resistor, tá? Resistor equivalente, REC é U sobre I, U é o mesmo. Potência dissipada, para cada um deles é R vezes I quadrado. E a potência dissipada no equivalente é R vezes o I total ao quadrado. Cálculo da resistência do resistor equivalente tem dois processos. Um sobre o REC, resistor equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou a outra é o produto pela soma, mas cuidado, hein? Sempre tomados dois. A primeira informação que você tem que ter, tá? É que a corrente total IA, que sai do polo positivo da bateria, deve ser a mesma IE que chega ao polo negativo da mesma bateria. Aqui a bateria, a corrente total sai do polo positivo, é o IA, tá vendo? Aí ela está chegando aqui ao polo negativo, porque a corrente total que sai do polo positivo é a mesma que chega ao polo negativo da bateria. E aí, em cada um desses nós aqui, ó, a corrente que está chegando é a soma das duas que estão saindo. A corrente que está chegando é a soma das duas que estão saindo. A corrente que está chegando é a soma das que estão saindo. E a corrente das que estão chegando é a soma das que estão saindo. Então, você tem isso aqui. Para simplificar, eu tornei as coisas bem mais fácil para você. Ó, aqui está saindo 3I de corrente, porque como as lâmpadas são as mesmas, a resistência é a mesma, então a corrente que passa por cada uma delas é a mesma. Então o I que passa por aqui é o mesmo I que passa por aqui, que é o mesmo I que passa por aqui, porque R é U sobre I, se o R é o mesmo, U é o mesmo, porque estão em paralelo, o I é o mesmo. Então o I que passa em C é o mesmo I que passa em ID, que é o mesmo I que passa em ID também, que aqui é ID e ID. Muito bem, agora veja. Está chegando aqui 3I, um I vem para cá, sobra 2I subindo, então pelo IB vai passar 2I. Chegou 2I aqui, um I vem para cá e outro I vem para cá, tá? Então aqui que você vai ter, no ponto C vai passar I, no ponto D vai passar I, aqui na lâmpada L3 vai passar I, a corrente no ponto B é a mesma que tem nesse ramo aqui, que é 2I, e o IE é igual ao IA. Em outras palavras, tá? O que eu tenho? Que o IC é igual ao ID e o IE é igual ao IA, e a única alternativa que satisfaz é a alternativa A. Terceira questão. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção, mesmo sentido, estão indo para o mesmo lado, devem manter entre si uma distância mínima.
Isso ocorre porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. Então, você viu o problema lá na frente, você quer frear. Então, o primeiro trecho é desde que você percebeu o problema até que você pisou no freio, tá? Aplicou o freio. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre. Então, a distância que ele vai percorrer, claro que com velocidade constante, entre o intervalo de tempo da detecção do problema e do acionamento dos freios. Já a segunda, ela se relaciona com a distância que o automóvel percorre, com os freios já agindo, enquanto os freios agem com desaceleração constante. Veja bem, é desaceleração, aceleração constante negativa. Ele está freando com aceleração constante. Não é velocidade constante, hein? É aceleração constante. Considerando a estação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel? Velocidade, hein? Cuidado. Em função à distância percorrida até que ele pare totalmente. Muito bem. Que a velocidade seja zero, né? Então, dê uma olhada aqui, ó, nos gráficos. A gente sabe que a primeira etapa, tá? Que ele percorre no intervalo de tempo, quando você percebeu o problema até que você freou. Quando isso acontece, veja bem, a velocidade ainda, você não pisou no freio, então ele está com velocidade constante. Então, desde que você percebeu o problema e pisou no freio, esse trecho que ele andou com velocidade constante. E desses gráficos, os únicos que têm velocidade constante, nesse primeiro trecho, é a B, tá vendo aqui, ó, reta paralela ao eixo da distância, e a E, olha aqui, ó, reta paralela ao eixo da distância. Então, é uma dessas duas alternativas. E nós vamos ver na resolução qual é. Resolução. Durante a primeira etapa, a gente já viu, entre a detecção do problema pelo motorista e o acionamento do freio, a velocidade do veículo permanece constante, ele não pisou no freio ainda. E o carro está em movimento uniforme MU, e todo movimento uniforme com velocidade constante, o gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo da distância, nós já vimos. Durante a segunda etapa, aqui que está, após o acionamento do freio, o veículo sofre uma desaceleração constante. Então, a aceleração em módulo é o mesmo. E realiza um movimento uniformemente variado, retardado. Aceleração negativa, porque ele está freando. Como a velocidade V, cuidado agora, está variando em função da distância D, então não é velocidade em função do tempo, é velocidade em função de distância. A equação utilizada é a equação de Torricelli, que é V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A menos A, está freando, vezes a distância percorrida, sendo a aceleração negativa, porque está freando. E assim você pode concluir que o gráfico da velocidade em função da distância, que é o segundo trecho, cuidado, hein? É um arco de parábola com a intensidade da velocidade diminuindo. Por que é um arco de parábola? Porque essa equação é uma equação do segundo grau. Então, a alternativa correta não é a B de bola, é a E. Questão número 4. A usina de Itaipu é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em geração de energia. Aqui está ela. Com 20 unidades geradoras, então ela tem 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada. Veja bem, potência total instalada, a potência instalada é 14 mil megawatts e apresenta uma queda de 118,4 metros, vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por cada unidade geradora. O cálculo da potência teórica, veja bem agora, a potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local, G, 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Essa é a teórica. Ele quer a diferença entre a potência teórica e a instalada e a não aproveitada. Ele quer saber em megawatts a não aproveitada por cada unidade geradora das 20. Então, veja bem que a gente tem que fazer primeiro, ver a potência instalada. Está aqui, ó, potência total instalada, 14 mil
E depois a potência teórica, e aí que a gente tem que fazer a diferença entre uma e a outra. E aqui estão as alternativas. Bom, primeiro nós vamos calcular a potência ou capacidade instalada, tá? Potência instalada de cada uma das 20 unidades. Cada uma das 20 unidades geradoras, que juntas fornece uma potência instalada total, PT, tá? De 14.000 megawatts. Então, essa potência instalada, ela é 14.000 megawatts dividido por 20, tá? De cada uma. Então, a gente vai obter a potência instalada, 700 megawatts, é a potência, cuidado, hein? De cada unidade geradora. Agora vamos na potência teórica de cada usina, cada unidade geradora, que leva em conta, pelo enunciado, a altura H da massa de água represada pela barragem, a gravidade local, G 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Então, essa potência teórica é energia. Que energia? Energia potencial gravitacional armazenada pela massa de água na altura H. Ela é dada por mgh dividido pelo tempo, que é por segundo, intervalo de tempo da queda d'água. Então, essa potência teórica é energia por tempo. Mas a vazão nominal da água, veja bem, é 690 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, é volume por intervalo de tempo. Então, essa vazão é volume por intervalo de tempo. Essa vazão é 690, é volume por cada segundo, por um segundo. Então, esse volume que você vai ter aqui é 690 metros cúbicos. O que você achou? Volume da água que cai em cada um segundo. Agora, vamos achar a massa de água que está caindo em cada um segundo. Densidade da água é massa sobre volume. A densidade da água foi fornecida é 1.000 kg por metro cúbico, a massa M não temos e o volume é 690. Então, a massa de água que interessa é 69 vezes 10 a quarta quilogramas. Essa é a massa de água que cai em cada um segundo. A energia potencial gravitacional liberada por essa massa de água aqui, 69 vezes 10 a quarta quilogramas, de uma altura fornecida, 118,4 metros, num local onde G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa energia, que é a potencial gravitacional, é mgh. A massa é 69 vezes 10 a quarta, o G é 10 e o H é 118,4. Eu fiz as contas, vai dar 8.169,6 vezes 10 a quinta, que é a mesma coisa que 816,96 vezes 10 a sexta joule. Essa é a energia potencial gravitacional liberada na queda. Então, agora vamos achar a potência teórica. A potência teórica de cada usina, cada unidade geradora, é a energia, que achamos aqui em cima, dividido pelo tempo em cada um segundo. Então, ela vai ser 816,96 vezes 10 a sexta watts. Megawatts é 10 a sexta. Então, essa potência teórica vai ser 816,96 megawatts, potência teórica. O exercício quer a potência não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu. Então, a potência, ela vai ser a potência teórica menos a instalada. Então, a potência perdida que o exercício quer por cada unidade geradora vai ser 816,96 megawatts menos, aqui, ó, 700 megawatts, que vai dar 116,96 megawatts, e a alternativa correta é a alternativa